Tudo certo, galera? Bora para mais um Wolfcast, aqui diretamente de São Paulo, na presença do meu amigo, sócio, Maurício de Fraga. Fala aí, pessoal. Tô ficando mal acostumado, Maurício. Ah, só estrela aqui, né? A gente só tá pegando caras que são muito referência. Esse cara, por exemplo, ele é tão referência que foi um dos caras que eu aprendi no meu início de profissão. Acompanhava ele desde o meu início de profissão dentro do consórcio. Prazer, Alain. Muito bom estar contigo na presença aqui no Wolfcast. Vamos trocar muitas ideias. Seja muito bem-vindo ao Wolfcast. Obrigado. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite, por estar aqui. Prazer. E, cara, eu tenho um lema, assim, para mim, que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre consórcio, a gente que trabalha com isso, a gente não para de fazer isso, né? Mas eu sempre tenho uma meta, porque a gente que é de vendas tem meta. E a minha meta é que quem está aqui, quem vai acompanhar, quem vai assistir a gente, consiga aprender algo que saia melhor do que quando entrou. Temos uma meta contigo e está escutando a gente até o final. Com certeza vai ter bastante aprendizado. Ah, mas eu não tenho dúvida, né, que isso vai acontecer. Sabia grande treinador de consórcio tem muito a agregar na vida do... Sabia que ele tem mais de 13 mil alunos? Porra. 13 mil alunos. O cara bateu 13 mil alunos do Brasil inteiro com os cursos online, só os cursos online. Só com os cursos online. O cara é realmente uma referência no Brasil inteiro, no sistema de consórcio e também para vendas, né, nela. Hoje a gente vai ganhar um curso certo, né, dele. Né? Eu acho que não é bem por aí, né? Tem um lema, né? Tem um detalhe. Eu poderia dar para vocês um curso totalmente gratuito, assim como para todo mundo que vai assistir, mas tem um único problema que eu vejo em dar o curso gratuito ou dar um conhecimento gratuito, que nem todo mundo dá valor. A maioria não dá valor. A maioria não dá valor. Poucos darão, né? É. Pagando. Então, às vezes, vale mais a pena pagar pelo conhecimento do que receber de graça. Porque o resultado ele vem de uma forma só porque você deu valor para aquilo. Perfeito. A gente vai começar, acho que do zero, né? Do início. Alain, tudo começa numa história, né? Sim. A gente quer saber a história do Alain, como é que ele foi parar no ramo do consórcio, o que te trouxe a ser essa referência aí. Desde qual ano? Eu entrei no consórcio em setembro de 2009, então vai completar agora 14 anos que eu atuo, né, no sistema. Eu, antes de trabalhar com consórcio, eu entregava água, entreguei água por um ano, galão no ombro, galão na mão, e, nossa, sofrido. Antes de entregar água, eu fui telemarketing por 2 anos, 200 ligações por dia em 6 horas, vida de telemarketing. Barbadinha. E eu caí no consórcio porque eu estava fazendo faculdade de logística e eu estava para me formar em 2009, só que em 2008 e 2009 aconteceu aquela crise internacional e ela afetou diretamente a logística. E eu precisava estagiar, eu precisava me formar ali e eu não conseguia, ninguém me contratava, ninguém dava uma oportunidade, até que uma concessionária, eu vi um anúncio e contrata-se vendedor, eu tentava de tudo, eu estava desesperado, eu precisava trabalhar. Não estava escrito que era consórcio, certo? Né? Não estava. Era vendedor da concessionária. Eu achei que ia vender carro. E acabei que passei no processo seletivo. E quando eu passei, falei, nossa, vou trabalhar aqui na concessionária, vendendo os carros da Volks, né? Era o lançamento do Gol G5. Mas aí não, descobri que ia vender consórcio. E eu não fazia a menor ideia do que era consórcio. Tem um monte de gente que bate na porta querendo fazer consórcio. Né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. E meu treinamento foi sensacional. Que assim, sabe o que eu descobri? Que eu nasci com o dom das vendas. Eu nasci com o dom. E meu treinamento, cara, um dos melhores referência no país. O gerente que me contratou, ele era tão bom que ele falou assim, ó, tudo que você precisa saber está aqui no contrato. E ele me deu uma pasta. Ele falou, tudo que você precisa no consórcio está no contrato. Tudo que você precisa saber de valores está nas tabelas ali. E tá vendo aquela porta ali para fora? Ali tem cliente. Vai lá e vende. O mundo é seu. E o tapinha nas costas, né? Faltou, né? Exatamente. O tapinha falou, vai lá. Que eu sei que tu consegue. Arrebenta. E como eu disse, né? Eu nasci com o dom das vendas. Então,
Eu já saí de cara e não vendi. E passei 45 dias sem vender, porque eu tinha que fazer PAP, era rua mesmo, era porta a porta. E eu não conseguia vender e nada me fazia vender. Cara, que merda, que sensação de impotência que é você ter que vender e não conseguir vender. E a minha sorte é que eu encontrei, hoje eu apelidei ele de Sr. Miyagi, que ele não é um japonês, ele não luta karatê. Eu acabei de lembrar a cena aqui do Sr. Miyagi. Sabe quando o japonês salva lá o Daniel San lá, que os caras vão bater nele? Era eu apanhando. Pra quem não conhece, é Karate Kid. É, o Karate Kid. E o que aconteceu? Eu fazendo PAP, porta a porta, eu entrei num restaurante e o dono do restaurante, assim, pela primeira vez em 45 dias, eu encontrei uma pessoa que falou assim pra mim. Eu aprendi que dono de restaurante atendia lá para umas 3, 4 horas da tarde, que é a hora que já acabou o movimento, é a hora que eles estão almoçando, que a cozinha tá fechando, limpando e tal. E aí eu entrei e falei, pô, eu trabalho com consórcio, você tem interesse? E aí, a primeira vez na minha vida, o cara falou assim, cara, eu amo consórcio. Ué? E eu até tomei um baque assim, eu falei, mentira, né, velho? Deve ser pegadinha. Tem uma câmera aí gravando? Deve ter uma câmera, certeza. Tanto que eu pensei assim, cara, nem eu amo isso daqui, eu odeio essa merda desse consórcio aqui. Não é possível que alguém ame. E aí ele falou, cara, eu amo consórcio. Tudo que eu tenho foi graças ao consórcio. Eu trabalhava como vendedor, eu vendia muito bem. Esse restaurante que eu tenho aqui, que hoje trabalha minha esposa e meu filho, foi com o dinheiro do consórcio. E, pô, inclusive eu trabalhava ali na concessionária da Volks, sabe, ali na Avenida Pereira. Eu falei, pô, eu trabalho lá. Ele falou, então, eu trabalhava lá. E aí ele falou assim, e eu vendia com uma técnica incrível. Não, ele perguntou primeiro, né, como que tá as vendas? Eu falei, vixe, velho. Não sei, eu tô lá por sorte ainda, porque entrou 20 comigo e todo dia um sai, então eu tô passando despercebido, mas eu tenho certeza, eles vão mandar embora. Vai chegar a minha vez. Falta pouco pra minha vez chegar. Torcendo ainda para esse dia chegar. Eu vendo, eu não sei vender, eu não sei prospectar, ninguém quer consórcio, todo mundo fala que demora, que não sai. Ele falou, cara, eu vendia com uma técnica de 2 perguntas. Com 2 perguntas eu vendia. Você quer aprender? Cara, e o Sr. Miyagi, ele me ensinou essas 2 perguntas que eu apliquei no mesmo dia, e no mesmo dia eu já tive resultado. Eu vendi no mesmo dia, e no dia seguinte fiz outra venda. Então eu saí de um vendedor que passou 45 dias sem vender absolutamente nada na empresa, e no outro dia eu cheguei com 2 vendas. Será que a gente revela agora ou deixa pro final? Revela agora, né? Não, vamos lá. Eu quero saber, eu tô curioso. Não, e hoje assim, hoje eu entendo a técnica por trás do que eu fiz. Então faz muito sentido, é muito top isso daí. Então as 2 perguntas são simples, tá? A primeira, eu tinha que perguntar para as pessoas se elas queriam um carro. Só isso. Então eu ia chegar para as pessoas e me falar uma coisa, você quer um carro? Se a resposta for sim, a segunda pergunta, mas você sabe guardar dinheiro? Só isso. E ele me ensinou isso. Eu falei, tá, mas e o consórcio? Como que eu explico o consórcio? Que hora que ele vai dar o lance? E o sorteio? Ele vai falar que ele vai querer que tira rápido, não sei o que. Ele falou, então, aí quando a pessoa falar isso, mas aí você vai falar assim, mas você quer um carro? A pessoa vai falar, não, eu quero. E aí você vai perguntar de novo, mas você sabe guardar dinheiro? Se a resposta for não, ele falou, você abre o contrato e fala, assina aqui. Eu falei, só isso. Ele falou, só isso. Depois, a parte técnica, quando a assembleia, quando ele vai participar de lance, isso é depois. Porque se ele quiser ter um carro e ele não sabe guardar dinheiro, ele precisa do consórcio. Consórcio é a ferramenta que vai ajudar ele a guardar dinheiro e ter o carro. Falei, então vai lá e aplica. Eu, como eu não sou teimoso, eu posso até duvidar, mas eu coloco em prática e depois eu quero ver se vai ou se não vai. E aí eu fiz exatamente isso. Naquele dia, eu não vou falar muito isso daqui, que eu sempre arrumo dor de cabeça na minha casa. Mas naquele dia eu vendi para minha ex, que era minha namorada atual. E o que acontece? Naquele dia, a gente só se via de final de semana. Aquele dia era um dia de semana e eu falei para ela. Eu já tinha tentado vender o consórcio, mas não conseguia vender o consórcio para ela. Mas naquele dia, como eu tinha minha técnica secreta de 2 perguntas que eu aprendi com o Sr. Miyagi, eu liguei para ela e falei assim, a gente precisa se ver hoje. Ela falou, como assim? Eu falei, não, eu tenho um negócio especial para te falar. Eu não sei o que ela pensou, o que ela colocou na cabeça. Mas chegou cheirosa com roupa nova. Ela, tipo,
veio toda feliz. Eu falei, não, vou lá pra sua casa, eu preciso te ver, eu preciso muito te ver hoje. E ela ficou muito animada, eu não sei qual expectativa eu criei na cabeça dela. Ela falou, nossa, eu tô curiosa, eu tô ansiosa, não sei o que, não, eu preciso muito te ver. E aí, na hora que eu vi ela vai, fala, o que foi? O que você precisa falar pra mim? Aí eu falei assim, você não quer um carro? Ela falou, não, é sério. Você me ligou de tarde, você quer vender um consórcio pra mim? É isso mesmo? Não, calma, não é isso. Mas me fala uma coisa, você ainda quer um carro? Ela falou, você sabe que eu quero, mas sabe que eu não posso fazer consórcio, porque o consórcio vai demorar. Eu tenho esse carro aqui que é do meu pai, mas na hora que eu for comprar eu vou precisar do meu carro e não sei o quê. O consórcio, eu nem tenho lance. Eu falei, não, calma. Que agora eu tinha 2 perguntas. E eu sabia a resposta da segunda. Aí eu falei, mas você sabe guardar dinheiro? Aí ela ficou quieta, porque eu sabia a resposta. Não, você sabe, né, que não sei o que. Eu falei, então, assina aqui. Ela falou, mas você está me vendendo um consórcio? Eu falei, não, peraí, vamos lá. Você não quer um carro? Ela falou, quero. Mas eu não quero consórcio, porque eu não sei quando vai contemplar, porque eu não sei isso, aquilo. Eu falei, mas você sabe guardar dinheiro? E aí ela foi e fechou a cota. E no dia seguinte... Que raiva esses últimos 45 dias. Exatamente. E aí, no dia seguinte, eu liguei pro meu melhor amigo e apliquei a mesma técnica. Marcelo, seguinte, me fala uma coisa, você ainda quer um carro? Ele falou, quero. E aí eu falei assim, então só me fala uma coisa, você consegue guardar dinheiro? E aí ele falou, pô, não consigo, porque a gente gasta, porque não sei o quê, porque o dinheiro vai embora. Blá, blá, blá. Eu falei, então eu vou aí. E ele trabalhava no shopping que não davam, assim, davam 600 metros da concessionária que trabalhava no shopping que ele trabalhava. Eu falei, então hoje eu vou lá no shopping lá e a gente vai conversar. E eu apliquei as mesmas 2 perguntas para ele de manhã e fiz a minha segunda venda. Então, na hora que eu cheguei para trabalhar, pela primeira vez lá, tinha a cultura do sino, de bater o sino. Eu bati o sino 2 vezes ainda. E aí o pessoal tudo começa a olhar diferente, como assim? Vendeu? O que você fez para vender? 2 vendas ainda, você está enganando, você está prometendo, o que você fez? E aí eu falo, não, é porque eu tenho uma técnica secreta que eu não vou ensinar. E aí eu comecei a ensinar para o pessoal que entrou comigo, que também tinha muita dificuldade, que não conseguia vender. Aí saiu esse gerente que era muito bom, né, que dava os treinamentos top. Eles tiraram, não sei nem por que tiraram ele de lá. Nem consigo entender hoje como um cara tão competente saiu. E aí sim, eu passei a ter um gerente de verdade, passei a ter um supervisor de verdade, um cara que tinha a minha idade de experiência de consórcio, tanto que ele atua até hoje no consórcio. E aí ele começou a me ensinar de verdade, foi me aprofundando, fui aprendendo o consórcio de imóvel. E como eu comecei a ensinar os vendedores, assim, eu não sabia muito, mas o pouco que eu sabia que já estava dando resultado para mim, eu comecei a ensinar para os outros. Aí um grande divisor de águas mesmo que fez eu me tornar um profissional de venda de consórcio foi o seguinte. Com esse meu supervisor, a gente foi no cliente e eu já estava prospectando tal, muito. Não tinha resultado, tinha pouco resultado, mas eu prospectava muito, oferecia muito. E aí um dos clientes que eu prospectei, ele tinha uma locadora, eu falei de veículo, eu falei para ele, pô, você deveria pensar em trocar seus carros com consórcio. E aí ele me ligou e falou, Alan, vem aqui. E aí eu fui lá visitar ele. Só que chegando lá, eu levei esse meu supervisor, que ele sim dominava tudo. E aí, nesse cliente aí, na minha cabeça, ele ia fazer, um crédito de uns 100 mil para comprar uma van. Chegou lá, mudou completamente o cenário. Ele falou que ele queria um imóvel próprio, que ele morava de aluguel e investia muito no negócio, mas ele queria um imóvel e moral da história. O meu supervisor fechou 600 mil ali. Cara, qual ano isso? 2009. Nossa. Dezembro de 2009. Era bastante. Cara... Isso hoje ele tá falando que vale mais de 1,5 milhão. Mais. De comissão, eu ganhei 9 mil reais. Quando 9 mil era 9 mil 50 hoje, eu acho. Com 22 anos. Era muito dinheiro, mas muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, qual foi a grande virada para mim? Cara, eu me matava na faculdade para estudar. Eu queria trabalhar numa área que era de logística, que ia ganhar uns R$1.000, R$1.500 por mês. E se eu fosse um gerente muito top, depois de uns 5, 7 anos ali, eu ia ganhar uns 5 mil. Aí eu, moleque, 22 anos, ganhando 9 mil em 2 horas de negociação. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tudo que eu me matei
para a área ali, para a faculdade que eu estudava mesmo, eu falei, eu vou estudar para ser um profissional de vendas de consórcio, porque isso aqui dá muito dinheiro, mas muito dinheiro. E aí eu passei e eu aprendi a estudar na faculdade. Na época da escola eu nunca tinha estudado, mas na época da faculdade eu tive que aprender. Eu empreendia na faculdade e não sabia. Sabe o que eu fazia? Eu vendia cola. A cola. Porque faculdade tem a semana da prova, né? Uhum. E aí todo dia tem uma prova, e aí você estuda para hoje, amanhã você já tem que esquecer porque você tem que estudar para outro dia. Aí o que eu fazia? Eu fazia resumo do que foi passado, do que provavelmente ia cair, e eu estudava com aquele resumo. Até que um dia um amigo meu me viu com aquele papel e ele falou, o que é isso? Eu falei, é o que eu acho que vai cair na prova, que o professor passou, já peguei com ele, eu acho que vai cair isso aqui, certeza. Então eu estou estudando aqui porque daí é fácil. Aí, na minha cabeça, ele ia falar assim para mim, deixa eu tirar uma Xerox. Aí ele falou assim, me vende uma Xerox? Eu falei, vendo. Ué. Não, eu te dou R$2. Falei, demorou. Aí ele falou, eu acho que os outros aqui também vão querer. Falei, vendo. Vê aí, 2 contos cada um. Que era o dinheiro que eu usava para comer na faculdade. Porque eu não ganhava dinheiro. Eu já tinha pedido as contas da água lá. E vendia cola. E aí, essa foi uma virada. Eu falei, cara, se eu estudar desse jeito, nessa área aqui que dá muito dinheiro, minha vida tá feita. Isso é uma frase que o Conser fala, né? Estude tanto quanto se um vendedor apresenta estudar, um vendedor que estudou tanto quanto um médico, médico que eu te apresento um milionário. Faz muito sentido cara, com isso, né? É isso. E aconteceu isso mesmo. E aí eu falei, não, eu vou... E aí eu comecei, cara, devorar livro. Saiu do ser para estar, né? E aí comecei a ler sobre influência, sobre persuasão, sobre negociação, sobre vendas, sobre linguagem corporal. Não, nessa época ninguém nem se falava em gatilho mental, nem tinha livro mesmo. Mas linguagem corporal, como conquistar as pessoas. Cara, eu comecei assim a devorar, virou uma máquina de livro. Aí passou mais 3 meses com esse gerente, aí me tornei o campeão de venda, aí comecei a arrebentar. E aí com mais 3 meses com esse meu gerente, 6 meses de consórcio, eu fui promovido a supervisor. Coisa linda. Aí assumi uma equipe de vendas. E aí... Daí o desafio é diferente. Aí muda tudo, né? Aí a gente acha que vender é muito difícil, quem não tem noção que quer lidar com equipe, né? Com vendedor ali. Fazer pessoas vender, né? Fazer a pessoa vender. É mais difícil ainda. Então ali em 2010, em março de 2010, eu fui promovido. E ali eu já tinha esse negócio de estudar, de ensinar, de passar o conhecimento. E aí começa realmente essa minha jornada de treinamento de vendas. Que eu acredito que, o que eu sofri no começo, eu não queria, até porque eu dependia do meu vendedor vender para eu ganhar. Então, ele não pode passar 45 dias aqui sem vender, ele precisa vender rápido. E aí eu comecei a mapear esse meu, assim, o que eu sabia. E o que eu ia aprendendo, o que eu ia aplicando. Então, eu sempre gostei muito de dar treinamento. Mudou muito o cenário 2010 para 2023. Muito como absurdo. Se vendia consórcio e como se vende hoje. Sim. E tu já treinava pessoas naquela época e tu continua treinando hoje. Continuo. Cara, tu tem isso dentro de ti. Por quê? Porque eu fui um dos caras que aprendi também contigo. Cara, eu vou te falar, eu gosto. Eu acho que a resposta é essa. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de treinar. Eu gosto de compartilhar o conhecimento. Porque imagina, Maurício, são 13 mil pessoas. Não, é muita gente. Não, mas 13 mil só que pagaram. Uhum. Cara, se eu pegar assim... Por exemplo, eu dou aula de MBA na matéria consórcio para bancário. Cara, é uma proporção assim gigantesca. O mercado de consórcio é gigante, né? Se eu pegar que nem meu canal do YouTube, ele nasceu em 2015, mas em 2018 que eu comecei a colocar conteúdo. Uhum. Tem mais de 1 milhão de visualização, mas o meu conteúdo é só para vendedor. E eu posso falar, eu viajei recentemente para o Norte, para o Nordeste. Cara, o que as pessoas me conhecem por causa do canal do YouTube é um negócio absurdo.
E o que eu ouço é isso. Cara, quando eu comecei, eu aprendi você. Ou quando eu comecei, me falaram assim, ó, vê o canal desse cara aí, assiste vídeo aí que esse cara aí ensina e não sei o quê. No início de uma carreira de um profissional de consórcio, ele vai pra internet, né? Ver... Exatamente. O interessado, né? Os interessados. É o ser e o estar, se tu quiser, né? Verdade. Realmente continuar na carreira, querer ser um profissional diferenciado, que hoje ainda tem muito profissional amador dentro do negócio, mas tem algumas pessoas que, né, querem ser cada vez mais profissionais e daí estudam para isso e nada como estudar com os melhores. Tu atalha, né? Tu acaba... Já foi passado aquele trajeto todo, né? Sim. E de 2010 até hoje, tipo assim, como é que foi essa trajetória até tu ser tão reconhecido como tu é hoje também? Boa. Aí eu passei 1 ano nessa empresa, depois eu passei mais 4 anos em uma outra administradora. E teve um episódio em 2014 que eu passei talvez pelo pior momento da minha vida pessoal. Tudo deu errado na minha vida. Tipo, aconteceu um desastre absurdo no sentido... Eu me separei, eu troquei de filial, eu me desentendi com o gerente, minha comissão não estava vindo do jeito que deveria, entraram na minha casa, roubaram meu carro. Cara, tudo, sabe naquele momento que a vida desanda? E naquele momento ali eu pedi as contas da empresa e eu falei, eu não quero mais saber de consórcio. Não quero mais, vou fazer outra coisa da minha vida. E ó pra você ver o nível. E eu fiquei desempregado 3 meses nesse período aí. Nesse período foi bem a Copa do Mundo, em 2014, no Brasil. Cara, eu buscando, eu queria trabalhar, mas menos com consórcio. Eu assisti todos os jogos da Copa do Mundo de 2014. Mas não é todos do Brasil, é todos. Irã e Arábia Saudita, eu assisti esse. Um jogo maravilhoso. Tinha 3 jogos por dia, cara, eu assisti todos. E eu falei, eu quero tudo menos consórcio. Mas aí o que aconteceu é que eu estava participando de um processo seletivo numa empresa para vender também, mas para vender um software. E eles tinham 5 etapas no processo seletivo. Eu já tinha passado por 4. E o negócio não vinha, e eu já estava desesperado, porque eu estava separado, eu pagava pensão, e eu estava com medo de ir preso, e eu precisava me virar, e não sei o quê. E até que aconteceu que uma gerente que eu conheci de consórcio, ela falou, não, volta pro consórcio. E aí eu falei, cara, eu não queria, né? Mas eu já estou num estado tão desesperado que eu acho que eu vou voltar. E aí eu falei para ela, olha, eu vou ligar na empresa que eu estou no processo seletivo, que eu estou na última etapa. E, os benefícios, assim, o primeiro, que é o que eu mais me chamava a atenção, salário fixo, porque eu nunca tinha tido isso, desde que eu entrei no consórcio. Carro, enfim, auxílio, e, top. E eu queria fazer isso daí, queria me desligar um pouco. E aí eu liguei na empresa e falei assim, eu estou participando do processo seletivo, gostaria de saber se vocês têm uma resposta, porque uma outra empresa quer me contratar e eu queria dar prioridade para vocês. Eles falaram, até sexta-feira te dou uma resposta. E eu falei para essa minha gerente, falei, se até sexta-feira eles não me dão uma resposta, segunda-feira eu tô aí. Vou dar prioridade para eles, se eles não me chamar até sexta-feira, aí quem não quer mais eles sou eu. E aí voltei pro consórcio, porque eles não me ligaram. Até hoje, até hoje eles ainda não me ligaram, perderam meu número. E aí eu acabei que voltei no consórcio em agosto de 2014, fiquei 3 meses fora do consórcio, e aí voltei. E voltei como vendedor. Mas, cara, o consórcio tem uma coisa que é o seguinte: você consegue mudar a sua vida muito rápido. Talvez é uma das poucas profissões que você pode acordar pobre e dormir rico. Porque uma venda, ela pode mudar completamente sua vida. E foi isso que aconteceu. Quando eu voltei, eu já conhecia o caminho, eu já sabia o que fazer. Só que eu voltei num ritmo a 220 por hora. Tipo assim, sabe quando você trabalha com anúncio e o cliente te liga 1h da manhã? Cara, se eu estava acordado, eu atendia. E já queria marcar reunião com o cliente. Você está onde? Você está trabalhando agora? Eu vou ir agora. Cara, eu ativei um modo insano assim, de trabalho, tanto que em 3 meses, eu voltei em agosto. Em dezembro eu já estava de volta. Eu tinha perdido carro, eu tinha vendido, enfim. Sede infinita. Comecei do zero, tudo de novo. Isso com 5 anos de experiência no consórcio. E voltei e em 3 meses já tinha reconquistado praticamente tudo. Já estava com dinheiro, já estava bem de novo.
E até o episódio em 2017, que foi... Aí eu voltei com a minha esposa, a gente se acertou, se alinhou e tudo certinho. E eu já tinha uma filha, a minha filha era pequena. Só que eu engravidei ela pela segunda vez. E nessa gravidez, eu já estava gerenciando algumas equipes de venda. Nessa gravidez dela, eu até comentei com você, ela teve um problema que acontece dela, ela vomitava muito. Era uma gravidez de risco e ela teve que ficar internada porque nada parava, nenhum remédio funcionava, ela tinha que ficar com soro direto na veia, com remédio. E eu tinha a equipe de venda, a minha esposa internada, a minha filha para levar na escolinha, ela tinha uns 3 anos. E aí eu ficava nesse negócio aí, quase ficando doido, até que a minha diretora chegou e falou assim, olha, é melhor você sair, dar prioridade para a família. Sai agora que 6 meses eu posso te contratar de volta e eu te contrato. Então eu te mando embora, você recebe tudo, você pega multa, pega tudo, eu te ajudo agora. E daqui a pouco, como você já me ajudou muito, daqui a pouco você volta. Eu falei, tá bom, vamos fazer, é melhor, porque eu não estou conseguindo, realmente eu não estou cabeça, não estou dando conta, eu preciso treinar o pessoal, preciso atender, preciso ficar. Tu tinha entrado com cargo de liderança, né? Contratado pessoas. Contratei. Naquela semana que eu saí, eu tinha contratado uns 8. Então, estava no processo bem inicial ainda, de começar tudo do zero e tal, com os vendedores. E aí, saí. E aí, por que eu vou parar no YouTube? É ali que foi a grande diferença. Porque os vendedores, quando eu fui assinar lá a rescisão, ou o contrato lá, a demissão, uma meia dúzia de vendedor me pegou assim na escada assim, e falou, caramba, eu não confiei em você, velho. Falou que consórcio é bom, que dava dinheiro. Eu larguei o emprego, eu vim aqui, você saiu. Cara, bom, só se for pra ti, né? Judiou, velho. Ali doeu. E aí, o que eu falei? Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês. Eu não sei como ainda, mas eu vou encontrar uma forma da minha casa de poder treinar você. Não falei que ia treinar? Aí, se vocês vão fazer, é problema de vocês. Mas eu vou encontrar uma forma da minha casa de treinar. E aí, em 2018, eu aprendi a fazer live para ajudar esses vendedores. E aí eu descobri uma outra ferramenta, que foi o mapa mental. Nessa ferramenta, eu falei deixa eu ver o que eu vou ensinar eles. Porque eu tinha muito treinamento. Já tinha 10 anos de bagagem de treinamento de venda. Só que eu falei, deixa eu ver tudo que eu sei. Cara, quando eu fui colocando ali, abordagem, o que eu sei de abordagem? O que eu sei de qualificação, levantamento de perfil, sondagem? O que eu sei de linguagem corporal? Puta, dá muita coisa. O que eu sei de objeção? Aí fui colocando todas as objeções. Aí ia lembrando e ia colocando objeção. Técnica de fechamento. Cara, quando eu olhei o mapa mental ali, eu falei, isso daqui, a maioria de que começa a trabalhar com consórcio, eles não aprendem 10% disso daqui, só que eles são cobrados como se eles soubessem já tudo isso daqui. E aí eu peguei para ensinar o pessoal exatamente esse conteúdo assim, e aí um amigo meu falou, cara, e se você vendesse isso daí? Você acha que você ajudaria mais vendedores de consórcio? Eu falei, com certeza, mas muito. Falei, porque se aqui em São Paulo as pessoas que deveriam aprender isso daqui não aprendem, imagina onde... igual o resto do Brasil. Igual quando eu comecei lá. Ele falou, então, por que você não aprende a criar curso para você ensinar isso daqui? Eu falei, cara, como será que eu faço isso? E aí eu fui descobrir isso daí. E aí, em 2018, eu lancei meu primeiro curso, que era como vender pelo WhatsApp. Nasceu por conta desse conhecimento todo aqui, que eu sabia. E eu ainda lembro que eu escrevi um e-book exatamente com as técnicas. E eu vendi por R$9 esse e-book. E na primeira vez que lançaram isso num grupo de WhatsApp, um cara comentou assim, cara, mas se esse conteúdo fosse bom, o cara não venderia por R$9. Sempre tem um, né? Sempre tem. Então de ti eu vou cobrar 1.000. Então. Tá bom. É isso. É isso que é foda, né? Que você tem que ficar se provando. Não adianta cobrar barato de certas pessoas, né? Mas, tipo, não é pelo dinheiro necessariamente. É de fato para a pessoa dar um valor e colocar em prática e ver resultado. E aí, em 2019, eu era uma das únicas pessoas, por causa do WhatsApp, que falava assim, vendedor de consórcio tem que ser online e offline.
Vendedor de consórcio tem que ser online e offline. Ele tem que saber dominar o mundo presencial, apertar a mão, conversar, se relacionar, criar network, mas ele tem que dominar, por exemplo, o WhatsApp. Não é ferramenta que você precisa passar o dia inteiro perdendo tempo. Cara, eu acho que talvez a melhor ferramenta até hoje de negócio que existe. Cara, você se relaciona, pega indicação, pega contato, faz uma ligação, faz uma chamada de vídeo. Hoje em dia, manda documento, faz tudo. Então, e naquela época as pessoas só usavam para ficar em grupo, para mandar vídeo, para besteira e não sei o quê. Então eu já batia nessa tecla. Só entretenimento, só para brincar, só. E aí nasceu esse primeiro curso e veio daí. Só que aí veio 2020, né? Que até então, até 2019, eu ficava falando, como se eu tivesse na Avenida Paulista gritando lá, ninguém te ouve. Pandemia, daí todo mundo quer entender como fazer para vender para as pessoas. E a cultura, pelo menos todas as empresas, até antes da pandemia, todo mundo só se falava o seguinte: vender é olho no olho. Para você vender, você tem que estar de frente com o cliente. O vendedor é na rua. Cara, essa é a cultura, porque todo mundo que começou aprendeu assim. Cultura do sistema de consórcio a gente achou que ia quebrar, né? Tem dois tipos, né? Os de banco, que é a troca de favor. Isso. E os externos, né? Que seriam os independentes. É PAP, é olho no olho. É isso, aí, né? Ligação, é 150, 200 ligações dia. E aí veio a pandemia. O começo do fim, que não foi o começo do fim, né? Foi o começo de tudo. Foi a virada, a mudança, a quebra de paradigma que acabou com isso. E ali eu falo que ali eu ganhei um megafone. Que basicamente eu era o único que estava ali perdendo tempo, fazendo live, ensinando, criando vídeo no YouTube para vendedor de consórcio. E aí começou a pandemia, eu me senti meio que numa responsabilidade. Porque assim, eu comecei em 2009, eu comecei numa crise. No Brasil, a gente só descobre que a gente não está numa crise quando vem outra pior. Tipo assim, nesse momento, a gente tá vivendo uma crise? Cara, tá tudo uma bosta. Olha os juros como tá tudo horrível. Mas a gente só vai descobrir que agora é bom se daqui a pouco piorar, né? Vir um momento muito pior. Esse é o Brasil. É bravo, eu tinha olhado com essa ótica. Né? E eu comecei em 2009, crise internacional. Aí veio 2010, ainda era crise, essa mesma crise aí. Aí veio 2014, crise política, que era Dilma, não sei o quê. Dilma Aécio, crise política dividiu o Brasil e não sei o quê. Aí veio 2016, impeachment, crise. Maioria de crise política, né? Por isso que quando eu ouço objeção assim, mas vai mudar o governo, eu falo, mas meu amigo, você nasceu em que ano? Que, assim, não sei quantos anos você tem. Se você tiver 18, eu até vou entender que a crise política nunca te afetou. Mas para mim, amigo, desde 2009 que eu tô no consórcio é só crise. Aí veio crise política, crise não sei o quê, aí veio a pandemia. E assim, como eu passei por muitos momentos de crise, que eu falei? Agora eu tenho que falar. E eu colocar a cara a tapa. Eu falei nessa última eleição também. Cara, em momentos de crise, no momento que o bicho pegar, tem o seguinte, quem que é o vendedor de consórcio? Tem quem chora e tem quem vende lenço, né? Certo. Sabe quem é o vendedor de consórcio? Não é nem o que chora e nem o que vende lenço. O vendedor de consórcio é o que dá melhores condições para o vendedor de lenço, que é para o cara que está trabalhando. Então, no momento de crise, cara, o farmacêutico está trabalhando, no supermercado está trabalhando, o hospital está trabalhando, o Uber está trabalhando, o delivery está trabalhando. E os outros estão tentando encontrar um jeito de não quebrar, de não parar, porque esse é o Brasil. Então, para a gente não falta mercado. Então, eu me sentia na responsabilidade de falar, cara, quando a crise aperta, quando a crise aumenta, você tem que trabalhar mais. Não pensa que do jeito que você trabalhava antes, que estava tudo bem, hoje serve. Então, você tem que trabalhar mais. E aí eu me senti meio que, eu tenho que compartilhar isso. E o melhor de tudo que eu vi, que assim, puxando história, eu fiz um vídeo, eu fazia em 2020, antes da pandemia, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou fazer uma live toda segunda-feira dando um treinamento. E aí, o que eu fiz? Quando veio a pandemia, eu fiz um vídeo explicando que ia vender mais consórcio na pandemia.
E me diz Bem no início eu não acreditava nisso, mas logo isso aconteceu, né? Então, e eu tenho vídeo lá. Que loucura. Que eu falava isso daí e explicava o porquê que vai vender mais. Igual eu fiz um vídeo, aí fiz vídeo 2021, fiz 2022 e já fiz esse ano, projetando por que vai vender mais. E assim, e bate. Para quem está acompanhando a gente aqui, vou dar alguns motivos do porquê vende mais. Então, por exemplo, por que esse ano vai vender mais do que ano passado? Porque esse ano os juros fica pior. Porque esse ano a economia fica pior. Porque esse ano... Por que ano passado vendeu mais do que 2021? Porque ano passado teve política, teve Copa, teve eleição. Então teve vários fatores que para o Brasil fica uma bosta. Aí vende mais consórcio por outros motivos. A taxa, a exposição... Vocês podem ver que hoje em dia bancos que ele ganha muito mais num financiamento, num crédito, ele está lá anunciando no horário nobre consórcio. Quantas empresas não estão, né? Próprios vendedores, próprios corretores, próprias empresas estão ali injetando muito, está ficando mais conhecido, está ficando mais viável. Então tudo isso aumenta. Então são alguns dos motivos, né? E eu já sabia disso. O que tu falaria hoje para um cara que está começando no consórcio? Qual que é a mentalidade? O que ele tem que pensar? Como ele deve agir? Qual o processo de trabalho? Quais os erros que ele não deve cometer? Eu acho que é o principal. Hoje o cara que está começando, entenda que assim, não é fácil e nunca vai ser fácil vender consórcio. A única coisa que vai mudar isso de não ser fácil para você vender mais consórcio é você aprender a vender. E venda, igual a primeira coisa que eu falei, né? Eu nasci com o dom. É exatamente isso. Não existe dom de venda. Existem técnicas de venda, existem técnicas de comunicação, de persuasão, técnicas de abordagem, técnicas de fechamento. Então, ele precisa rapidamente aprender as técnicas. Estudar, meter as caras. Hoje é muito fácil, porque hoje, quando eu comecei, não tinha YouTube. Não tinha vídeo de venda, não tinha ninguém falando absolutamente nada disso. Hoje tem mais vários profissionais que se dedicam a ensinar. Mais do que se dedicar a ensinar, vende o conhecimento. Então, aprende. Vê um cara que você se identifica, que a linguagem fala parecido, que você tem a meta parecida, que investe. Se você não puder investir dinheiro, investe tempo, porque material gratuito hoje não falta. Então, compra conhecimento, compra tempo e se conecte com pessoas que você acredita que ele tem potencial para você vender o crédito que você gostaria de vender. Então, eu acho que para o cara que está começando, primeira coisa, não pense que é fácil, mas toda profissão não é fácil. A de vendas de consórcio também não é fácil. Só que pense o seguinte, se você quiser ser, igual o Dan, estava ouvindo o Dan, se você quiser ser um engenheiro, cara, você vai estudar 5 anos. Para depois começar a exercer. Não vou nem entrar no mérito de médico. Mas você quer ser advogado, você vai estudar 5 anos. Você quer ser contador, você vai estudar 4 anos. Cara, se você quiser ser mecânico, você vai ter que fazer um curso técnico. E não pense que você vai ganhar bem. Só que o consórcio, mesmo você não tendo experiência nenhuma, você pode se deparar com um cliente de potencial e você tá pronto ali e ganhar um salário de um médico. Então, é uma profissão que vale a pena investir e se profissionalizar. Né? Porque eu gosto de falar assim, a venda nunca vai ser fácil, mas você se torna bom que o processo se torna fácil. Vendas é a profissão mais democrática que tem, né? Não tem igual. E o melhor, se torna um profissional de vendas, que qualquer outra profissão que você esbarre, você vai se destacar. Então, eu acho que deveria existir nas faculdades a matéria venda, porque os caras não ensinam isso. E hoje tu investe em quê? Cara, eu invisto... Eu vou falar que o que eu mais gosto de investir é no meu negócio. Que nem... Até hoje eu vendo consórcio. Inclusive, fiz uma venda ontem, hoje estava fechando uma cota, até estava numa call ali, fechando venda, que hoje eu ainda vendo, eu tenho uma carteira, eu pego indicação, eu recebo indicação, eu gosto de estar movimentando, porque assim, como que eu vou ensinar uma coisa que eu não faço? Como que eu vou te ensinar o que eu não aplico para mim?
Eu invisto nessa área, porque é uma área que eu gosto de conhecimento, e invisto em consórcio. Sério? Tu investe em consórcio? O mais incrível que possa parecer. Tá? Cara, Tu investe em consórcio? Que loucura. Cara, pra mim, o consórcio é uma puta... É uma cachaça. Não, como que eu posso dizer? Cara, acho que é uma das melhores ferramentas, pelo menos pra minha vida, é o consórcio. Eu ensino isso. O consórcio ele atende 4 pilares. Ele atende a educação financeira, e aí ele me ajuda principalmente por isso. Porque eu e o dinheiro, cara, é assim, ó, se eu tiver... É que agora a gente não anda mais com dinheiro. Mas quando eu andava com R$10 na carteira, aparecia uma coisa de R$10 para eu comprar. Quando eu andava com 50, aparecia uma coisa de 50. E quando eu andava com 100, na hora que eu trocava, aquele dinheiro desaparecia. É o destino, né? É impressionante, velho. Então, as oportunidades vêm. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu pagava R$500, eu achava, era caro. Mas quando eu terminei, eu falei, agora vai sobrar 500 todo mês. Não sobra, não sobra. Passou 6 meses, eu tava igual na época da faculdade, sem grana. Então, primeiro pilar do consórcio, educação financeira, ele me atende. Consórcio é aquisição de bens. Uhum. Então, comprar um carro, comprar uma casa. Até o carro que eu dei para minha esposa, fui sorteado na cotinha. Aí tava o dinheiro lá, a gente só com um carro, falei, vou comprar um. E aí, dei um carrinho para ela, porque foi sorteado. Terceiro pilar, aumento de patrimônio. Então, quem já tem carro, quem já tem casa, consórcio é uma excelente ferramenta de aumento de patrimônio, porque quem gasta, no mínimo, 100, R$150 com besteira por semana, não sabe que poderia, com R$600, ter uns 100 mil de crédito, uma cotinha de uns 40, 50 mil por um carro. Uhum. Então, uma pequena troca, uma mudança de hábito, e aí é onde o consórcio se encaixa na minha vida. Cara, eu começo a ganhar um dinheirinho a mais, eu pago cota. Ganhei R$1.000, fechei um contrato e vou ganhar R$1.000 a mais, que não está dentro da minha renda ali, eu pago cota. Porque é uma forma de eu ver esse dinheiro, porque senão eu vou gastar esses R$1.000. Eu me conheço. Eu conheço a esposa que eu tenho, a família que eu tenho, as crianças que eu tenho. Minha filha gosta de picanha. A gente passa na frente da churrascaria para ir no clube, e ela fala, olha, papai, cheirinho de picanha. E aí ela fica querendo ir, então vamos gastar. Entendeu? E o último pilar é o investimento. Tem um negócio legal do investimento que eu gosto de falar, que é o seguinte. Você vê muito influencer, e muita gente fala assim, consórcio não é investimento. Não, já ouviram? Uhum. E vira e mexe, como eu tô ali, né? Tô falando nas redes sociais, as pessoas vêm e falam assim, mas Alan, consórcio não é investimento, porque eu pago taxa de administração, e investimento é eu pegar meu dinheiro e deixar ele rendendo, deixar ele aplicado lá e ver ele multiplicando e não sei o quê. E aí, como que eu respondo isso? Eu gosto de falar o seguinte, vou perguntar para vocês. Eu sei que vocês sabem que o consórcio é a ferramenta de investimento. Mas para quem é novo, para quem está aqui acompanhando a gente e não sabe nem como responder isso, eu gosto de falar o seguinte, para vocês, dinheiro é investimento? Para vocês, dinheiro, grana, Dinheiro. é investimento? Depende. Depende do ponto de vista. Essa é a resposta, depende. Também é. Também pode ser. Não necessariamente é. Uhum. Tem muita gente que pega o dinheiro que recebe pelo trabalho só para pagar conta. Sim, certo. Para viver bem, para gastar, para curtir, não para investir. Assim como o consórcio. Tem pessoas que o consórcio não vai ser ferramenta de investimento. Por quê? Porque investimento é um meio. É um meio de você multiplicar o seu dinheiro. São ideias, é um né? meio de você pôr o dinheiro para trabalhar. Aí tem diversas formas. Por exemplo, eu posso pegar o meu dinheiro e colocar numa renda fixa, que está fixado quanto eles vão me dar de retorno. Ou eu posso investir em empresas, que são ações, né, a renda variável. Ou eu posso colocar lá num fundo imobiliário. Então tem diversos segmentos. Um dos investimentos, que é o que eu acho mais incrível no Brasil, é terreno, é imóvel, Terra. Ô Alan, para terra. a gente Compre terra, a gente não pa- erra, né? a gente tá no final do nosso Offcast e eu queria que tu deixasse um recado para essa galera que está nos assistindo. De repente, se tu fosse pegar lá de 2010, 2009, 2010, para agora, tudo que mudou
E o próprio Alan lá de 2009, 2010, se fosse deixar um recado para ele agora, qual recado deixaria? Um recado para a galera? E deixar tuas redes sociais também, homem, por favor. Bora. Cara, primeiro que mudou tudo. Né? Eu falei, 22 anos, eu era moleque. Eu me enxergava como um moleque e minha vida mudou. Que eu fui obrigado, e isso é uma coisa legal de trabalhar com consórcio. Cara, você não vai começar pronto no consórcio por diversos motivos. O primeiro, pensa assim, se você é daquele tipo de pessoa que fala muito, você vai aprender que para vender consórcio, você vai ter que parar de falar. Você vai ter que aprender a ouvir. Se você é daquele tipo de pessoa que é muito espalhafatoso, você vai aprender a se colocar. Ser contido. Se você falar pouco, você vai aprender que você vai ter que falar muito. Quer dizer, falar mais. Falar na hora certa, falar a coisa certa. Então eu gosto de falar, e aí você vai ter que aprender PNL, você vai ter que aprender rapport, você vai ter que aprender comunicação, você vai ter que aprender gatilhos mentais, você vai ter que aprender persuasão, você vai ter que aprender que a sua aparência ela importa. Por que a sua aparência importa? Porque não a forma como você é visto, é a forma como as pessoas te tratam, como as pessoas têm a percepção de valor, que você é a sua empresa, que você é o seu negócio, que você é seu cartão de visita. Então tem diversos fatores que influenciam e você vai sendo forjado. Por isso que muitos começam, poucos continuam. Por isso que a maioria para no caminho, desiste. Então, se eu pudesse falar para aquele Alan que começou lá, é que assim, cara, segue, acelera, mas pega o atalho, compra cola. Tem gente vendendo cola. Igual eu fazia na faculdade. Gostei. Cara, livro é compra cola. Curso é compra cola, mentoria é compra cola. Imagina assim, ó, a bagagem que vocês têm hoje. Se fosse para vender para o cara que começou lá, vender para vocês mesmo, aquele cara que começou lá, quanto de tempo vocês não teriam economizado, de dinheiro? Então, quão longe vocês estariam hoje, já com o conhecimento de hoje, mas começando lá atrás? Entendeu? É lógico que não é assim, porque vocês foram errando muito, eu fui errando mais do que acertando, mas a gente vai acertando, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, para mim é isso. Eu falo, cara, acelera. Acelera no erro, erra mais rápido, aprende com os erros, compra tempo, porque investir em mentoria é comprar tempo, e se conecta com mais pessoas do nível que você sonha em ter, mas de forma genuína, onde você vai entregar, onde você vai servir. Eu acho que esse é o grande recado. Sensacional, né, Maurício? Muito bom. Para todos que estão nos assistindo, foi mais uma aula. Foi mais uma aula no Wolfcast. Agradeço de coração a presença. Tu veio de longe. A gente veio para São Paulo e tu veio de longe para participar desse Wolfcast. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.